Meu nome é Manoeli Schmidt-Goedert e eu sou aluna do primeiro ano do ensino médio do Centro de Ensino Clique Soluções. E hoje vou contar a vocês a história do homem que amava caixas. Escrito e ilustrado por Stephen Michael King. Era uma vez um adorável homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas pequenas, caixas altas, e caixas redondas. Todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para o seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam. A não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam, e nessas caixas eles brincavam. E brincavam. E brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem. Porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem. O amor de um pelo outro.
Muitas vezes podemos nos identificar com os personagens, de não conseguirmos expressar por meio de palavras o que sentimos. Portanto, façamos igual ao homem e encontremos uma forma de expressar com ações os nossos sentimentos, por nossa família, nossos amigos e nossos professores. Olá, meu nome é Thiago, sou do 9º ano da Escola Clique Soluções. Vou falar sobre o livro Diário de um Banana, Segurando Vela, autor Jeff Kinney. Greg começa o livro contando sobre quase tudo o que aconteceu desde o que nasceu, coisas que aconteciam até antes dele nascer. Conta dos amigos imaginários de Manny, irmão mais novo. Na história está chegando o dia do namorado e Greg continua sozinho. Mas o pessoal da escola organiza um baile que pode mudar tudo. No começo da história, tio de Greg pede dinheiro para o pai de Greg para uma oportunidade de emprego boa. Mas na verdade, o dinheiro que tio de Greg pediu para o pai de Greg era para comprar camisetas que estava escrito Boston. Mas essas camisetas estavam escrito Boston errado. Então, tio de Greg tem uma ideia, mas só mais por meio do livro. O baile da escola o professor anunciou que o baile da escola ia ter. E o professor falaram que tinha que arrumar os par. Então, Greg e Honey convidaram uma menina para ir junto. E eles iam em um grupo de 3. Greg queria arrumar uma impressão boa para a menina. Então convidou o pai de Honey para ir levar eles até o baile, por causa que o pai de Honey tinha um carrão. No meio do baile, quando os alunos estavam dançando, chegaram os idosos, que falaram que os alunos falaram que esse ginásio já estava sendo alugado por eles pela festa, por 2 semanas atrás. Daí os idosos falaram que eles alugaram aquele salão de festa há 2 meses atrás. Então, como os idosos eram bonzinhos, eles deixaram metade para cada um. Metade para os alunos e metade para os idosos. Mas tinha um problema, os idosos falavam muito alto no microfone e atrapalhava o baile dos alunos. Mas por meio do baile, o tio de Greg estava vendendo as camisetas escrito Boston errado. E os alunos estavam reclamando que ele não estava querendo devolver o dinheiro que ele comprou, que os alunos estavam comprando. Os idosos comeram a comida dos alunos. Os idosos acharam que podia ter comido a comida dos alunos, já que eles estavam usando o mesmo salão de festa. Mas no final do baile, Ronley estava dançando com Abigail e eles começaram a namorar. Daí Greg ficou segurando vela, por isso o nome. E eu recomendo muito esse livro porque é muito legal e divertido. E é isso. Oi, meu nome é Nicole Francisco Lucman e eu sou do 7º ano do Centro de Ensino Clique Soluções. E bom, hoje eu vou apresentar a história do livro Sherlock Holmes. Mas primeiro eu tenho que apresentar os personagens. Os personagens são Sherlock Holmes, um detetive da Inglaterra. E esse detetive, ele geralmente tem clientes. E esse cliente dessa história seria o Reginald Musgrave. O Reginald Musgrave tinha um mordomo. Quer dizer, ele era um homem muito rico e ele tinha um mordomo. E esse mordomo desapareceu junto com a caseira. Só que uma semana antes, por aí, ele tinha encontrado um mordomo na biblioteca junto com um bilhete
o mordomo estava segurando um bilhete na mão e um mapa na outra mão. E esse bilhete que ele estava segurando era de palavras sem sentido, que seria que os homens da família teriam que falar quando eles alcançavam a maioridade. Ele foi embora, o mordomo, e passou. Aí ele desapareceu. E as pistas foram pegadas que iria até o lago e uma mala cheia de metais velhos e enferrujados. Então Sherlock Holmes decidiu ir até a mansão do Musgrave para investigar isso, o desaparecimento do mordomo e da caseira. Quando ele chegou lá e viu o bilhete, ele viu que aquele bilhete era uma espécie de mapa. Um mapa que seria o local de alguma parte da casa. Então eles seguiram esse mapa, encontraram uma câmara secreta, onde o cadáver do mordomo estava dentro. Então eles foram até a mala dos metais e limparam todos os metais e perceberam que aquela mala era moedas de ouro e dentre essas moedas de ouro estava a coroa do Carlos II, que seria um dos maiores tesouros do Império Britânico. Então, com isso, Holmes concluiu que a caseira, que antes seria noiva do mordomo e o mordomo teria quebrado o coração dela, então a caseira teria ajudado no assassinato do mordomo e fugido de barco pelo lago. E foi isso. Oi pessoal, pra quem não me conhece, mas eu acho que todo mundo aqui me conhece, é o Gabriel. E eu vim falar aqui sobre um livro aqui para o Café Literário, que é um trabalho aqui que todo mundo tá fazendo e agora chegou a minha vez, né? E o livro que eu resolvi fazer foi do Menino do Pijama Listrado. Todo mundo já provavelmente ouviu pelo menos o filme, eu tenho quase certeza, porque é um filme muito falado. E é um tema assim que é diferente de se falar nos dias de hoje, então eu acho que ia ser interessante trazer aqui pra vocês. Bem, pra começar, eu acho que devia se detalhar aqui que tem bastante página, né, como bastante livro, por exemplo, Harry Potter tem, sabe? Porque livro detalha bastante o que tá acontecendo. Pra quem não sabe, esse livro é detalhado em fatos reais e ele é bem detalhado por isso, sabe? Eu acho que é bem interessante isso, porque detalha como seria isso na vida real, sabe? É uma maneira interessante de se pensar. Bem, o Menino do Pijama Listrado. A história é dividida em 20 capítulos. É protagonizada por duas crianças, o menino judeu Shmuel, que é o preso de um campo de concentração, e o Bruno, que é filho do oficial, que se chama Ralph, que no caso é o pai dele, né? A família dele é composta pelo Rolf, pela Elsa, pela Gretel, que no caso a Gretel é a filha mais velha. E coincidentemente o Bruno e o Shmuel nasceram no mesmo dia. A narrativa começa quando o pai de Bruno ele tá... ele é transferido com a família dele aparentemente para Auschwitz. Todo mundo raciocina porque lá é onde aconteceu a maior concentração do Holocausto, sabe? Porque pra quem não sabe foi uma das maiores chacinas do mundo, se não a maior no caso, né? Porque, pra quem não sabe, desculpa, eu fico meio nervoso falando dessas coisas, é meio complicado falar. E foi o maior assassinato em massa assim do mundo, onde matava pessoas queimadas, asfixiadas. Desculpa, é meio complicado falar assim. A casa nova menor tinha 3 andares. Ficava isolado num lugar vazio e desabitado. Tipo, eles moravam quase num lugar deserto, né? Atrás da casa só tinha o campo de concentração, que o Bruno não sabia o que era, por sinal, no filme. Ele pensava que era tipo uma fábrica e as pessoas usavam pijamas.
assim, porque eles usavam traje preso, né, que era tipo preto e branco. Daí ele dizia que eram pijamas listrados, assim, que eles usavam, que era tipo um uniforme de trabalho. E Bruno, sempre com um olhar ingênuo e puro sobre o que se passava, porque o pai dele não explicava nada, né? Porque vai que a criança ficava traumatizada com alguma coisa que acontecia, porque era um assassinato em massa, né? Ele fica desapontado com a mudança e questiona a mãe acerca da escolha tomada pelo pai. Porque não fazia sentido pra ele. Ele tava lá com um monte de amigo, daí de um dia pro outro ele disse assim, ó, seguinte, arruma tuas malas, disse tchau pros teus amigos que agora tu vai lá pra longe, que é o lugar onde é que o papai vai trabalhar, sabe? É complicado. A vista do novo quarto de Bruno dava para uma cerca, onde o garoto podia ver uma série de pessoas vestidas em uniformes listrados, que foi onde eu falei antes. Ele pensava que era o uniforme de trabalho dessas pessoas, mas na verdade, né, traje de preso. Onde o garoto podia ver uma série de pessoas vestidas, que ele julgava ser em pijamas, como eu havia dito. Embora a família não soubesse a mudança de Rolf, o pai aconteceu porque o oficial deveria assumir o comando do campo de concentração. Ou seja, tipo, seguinte, tu faz meu relatório lá, me diz quem são todos os idosos ou os que estão adoecidos, sabe? Daí eu vou lá e já mando pra matar, porque pra mim não funciona mais, não tá mais rendendo, não tá trabalhando aqui pra mim, sabe? Ele funcionava tipo assim. Durante um dos passeios que deu nos arredores de casa, Bruno conheceu Shmuel. Sempre ficava no portão porque ele era uma criança, né? Daí um judeu assim, daí ele não conseguia ter nenhuma diversão, ele ficava lá no portão, ficava trabalhando, de vez em quando puxando assim com um carrinho de mão, um monte de pedra, assim, que ele ia trabalhar, né? Eles de vez em quando iam conversar. Às vezes eu trazia até um sanduíche, o Bruno, pra ele, pra saciar a fome, né? Porque lá a comida não é entregue de certo, não era boa, tinha dia que eles passavam fome. E isso é uma amizade que se trava muito forte entre eles. Porque eles nasceram no mesmo dia, eles, assim, era o único amigo ali por enquanto pro Shimou e pro Bruno. E assim eles foram ficando bem amigos, né? Eu não vou falar tudo a partir disso, de quando eles se conheceram, porque realmente acontece muita coisa. Isso ia dar um trabalho de mais ou menos uns 20 minutos se eu falasse isso tudo. Bruno encontra um menino, ok, e acontece agora, eu acho que é a parte mais triste. Não, eu tenho certeza que é a parte mais triste. Assim que é perto do final. O Bruno chega pra encontrar o Shmuel, mas ele não tá lá. De repente ele sai correndo, Shmuel, assim em direção do Bruno. E ele conta que não tá achando. Eu acho que era o vô, o pai dele. Desculpa, faz tempo que eu li esse livro e eu vi o filme. Mas eu acho que é o vô dele. Ele não tá encontrando e eles procuraram por tudo quanto é lado. Eles procuraram lá na área de trabalho, procuraram por tudo. Daí eles resolveram entrar nos chuveiros. Que eu acho que vocês sabem o que são os chuveiros, né? Daí todo mundo tinha que tirar a roupa antes, porque tinha que dar uma disfarçada, né? Eles tiravam as roupas e entravam todo mundo, tudo junto naquele chuveiro, todo mundo se encostando. E logo depois a Elsa, a mãe do Bruno, ela notou que a ausência dele, que ela não encontrou em nenhum lugar. E no filme detalha que dentro do depósito tinha uma janelinha que conseguia escapar do cercado da casa dele. E ele passou por lá. Daí eles começaram a perseguir. Daí botaram uma roupa de pijama listrada no Bruno. Rasparam o cabelo dele, porque eles sempre raspavam o cabelo dos judeus. Eu não lembro porquê, mas tem um motivo pra isso. Era pra identificar, eu acho que era isso, tenho quase certeza. E nessa parte do filme é meio complicado de falar, porque eu fico meio nervoso, eu vou até numa tremida assim, pra vocês analisar. E tá todo mundo na grama, do outro lado, o oficial, o Rolf e os oficiais e os soldadinhos dele lá, os nazistas com ele.
Tentando encontrar o Bruno, só que eles não encontram. E quando eles entram assim mais, eles veem que ele entrou lá naqueles chuveiros. Que pra quem não, eu vou explicar agora o que são esses chuveiros. Porque sabe que o chuveiro assim, ele tem os buraquinhos lá de onde sai a água, né? E nesses, em vez de sair água, dessa vez sai um gás mortífero que asfixia e mata essa pessoa. Logo depois de matar essa pessoa, depois eles descartam tudo, né? E daí termina numa cena muito triste, onde a Elsa, a Gretel estão jogadas na lama, vendo o homem que cuida lá dos chuveiros jogando gás, assim. Muito choro, uma chuva intensa demais. E acaba nisso o filme. Com até uma música triste, se vocês forem ver. O livro, ele detalha muito bem essas coisas, sabe? Porque o livro, eu gosto dele. Porque o livro você tem que ler ele e interpretar o que tá acontecendo. Você não pode só simplesmente ver por ver, sabe? Você tem que interpretar, senão você é como se tivesse aquela famosa frase, entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Tem que interpretar o livro, tem que entender Bruno abriu aquela porta e logo em seguida encontrou o Shmuel, sabe? Eu acho isso muito interessante do livro. Tanto que uma época eu lia muito mais do que hoje em dia. E o filme termina nisso, basicamente. Isso é como fatos que aconteceram, né? Fatos reais. Ele dá de sentir assim na pele, assim, os nazistas, o que eles faziam, né, com essas pessoas. Imagina, você mata um monte de pessoa porque você é um nazista, e aí de repente quando você vai ver seu filho morreu por um gás, assim, ou morreu queimado, vai sentir realmente na pele. Bem, eu me sinto até um pouquinho mais confortável agora que acabou, porque daí eu não preciso mais ficar nervoso, porque, tipo, é complicado falar sobre essas coisas, pelo menos pra mim, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse café literário. Eu achei muito interessante essa ideia, porque, tipo, dá mais confiança pro aluno a ter mais voz, assim, em público. E faz ele perder a vergonha que ele tem, assim, de falar em público, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado, e esse foi meu trabalho. É isso, pessoal. Valeu.